Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Estimo que estejam bem. Meu nome é Victor. Vamos falar aqui de um assunto muito chato, né? O assunto que está gerando essa polêmica desse contrato aí que o Santos fez com o Neymar, com a NR Sports, da dívida que o Santos tem com o Neymar. Vamos discorrer sobre esse assunto. Tem muitas questões sobre esse contrato. Tem opiniões contrárias aí, né? Dois grupos de pessoas que colidem em uma opinião, mas vamos entender, vamos conversar sobre isso. Antes de entrar no assunto, eu peço que você se inscreva no canal, deixe sua curtida e comenta aí o que você acha. Vamos lá. O Santos está devendo uma boa grana para a NR Sports, empresa do Neymar Júnior e Neymar pai. É o valor de contrato de imagem, né? O Santos não tem dívidas. O Santos paga religiosamente, se parece. O Santos paga em dia o contrato em carteira, contrato de salário. Só que o de imagem, o Santos foi postergando, por várias vezes foi postergando o pagamento, né? E o que é esse contrato? O Santos tinha um piso de pagamento, né, para pagar o Neymar, e além desse piso, o Santos teria que repassar pro Neymar o 70% de contratos em que o Santos conseguisse a mais. Então, se o Santos trocou o patrocínio Master, só que conseguiu um acréscimo, né, do valor desse patrocínio Master, 70% do valor do acréscimo vai para o Neymar. Se o Santos conseguiu um contrato do name rights da Vila, 70% vai para o Neymar. O Santos conseguiu um contrato omoplata, Neymar, calção, 70% Neymar, enfim. E essa dívida se transformou uma dívida impagável a curto prazo pelo Santos, porque o Santos é um time quebrado, não consegue pagar. Eu acho que dificilmente um time conseguiria pagar, senão o Palmeiras e Flamengo. E o Santos ainda mais. O Santos é um time muito com muita dificuldade financeira, certo? E só que nesses últimos dias teve a reunião do balanço financeiro do ano passado e o conselho do Santos teria que aprovar ou reprovar as contas da diretoria do Santos, né, do exercício do ano passado. Se aprovasse, se não aprovasse, o presidente do Santos poderia ser empichado e, enfim, né, seria uma loucura, né? O presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, ser empichado. É algo que ele não quer de forma alguma, né? Pelo ego dele, pela cadeira que ele senta, né? Ele é presidente do Santos, o pai dele foi presidente do Santos. Ele é muito famoso por isso. Ele não seria tão famoso quanto é, se ele só tivesse a universidade e as emissoras e todos os outros negócios, os negócios no campo imobiliário, enfim. Ele não seria tão famoso quanto ele como presidente do Santos. Enfim, ser empichado seria muito ruim. Ter as contas negadas, reprovadas, já seria ruim. Ser empichada seria ainda pior. Mas enfim, o Santos fez um negócio com o Neymar pai, com a NR Sports, para que essa dívida fosse perdoada, entre aspas, e o pagamento fosse renegociado com uma nova data. Então, com essa dívida perdoada ou constando como paga, e uma outra dívida sendo gerada com um prazo de pagamento lá para frente,
essa dívida ela não entra no balanço de 2025. Ela entra no balanço de 2026, que só será aprovada em 2027, porque a negociação foi feita este ano e a aprovação é no ano seguinte. E então todo o valor da dívida do Neymar sumiu, né, do balanço. Então, um valor que já foi uma conta que já foi deficitária, não teve um rombo tão grande, né? Não foi tão alarmante os números de déficit. Então, enfim. Só que no contrato existe a cláusula de que se o presidente Marcelo Teixeira não for o próximo presidente, a dívida do Santos, o contrato é quebrado e o Santos teria que pagar integralmente o valor da dívida. Você teria que pagar integralmente o valor da dívida e que, se não pagasse a cada dia, ia correr os juros de 1%. Que, enfim, eu não lembro quanto é exatamente, mas cada dia 1%, beleza. E dependendo do prazo, o CT dos meninos da Vila seria penhorado, né, e passaria para a NR Sports. Olha que coisa maravilhosa, né? Olha que coisa maravilhosa. Saiu aquele vídeo do presidente, falou: nada foi judicializado, ele não responde nenhuma pergunta direta. E não fala nada, isso não foi divulgado na página do Santos, nem na página dele. O Santos não explicou como que é esse negócio. Esse negócio parece ser um negócio fraudulento, porque existe a informação de que o Santos não pode usar um bem do futebol feminino, tirar um bem do futebol feminino para pagar uma dívida do futebol masculino. Isso acontece com o futebol feminino para o futebol masculino também. O Santos não pode tirar um bem do futebol masculino para pagar o feminino. Não pode tirar um bem do futebol de base para pagar o futebol masculino. Não pode tirar algo do futebol masculino para pagar o da base. E enfim, o Santos tem que usar um bem do futebol masculino principal para pagar dívidas do futebol masculino principal. E o Santos oferecer o CT Meninos da Vila parece ser algo ilegal, considerando o Estatuto do Santos. Então, é um contrato que pode ser quebrado, né? Não sei quais as estratégias, quais as táticas, que os advogados de Santos e a NR Sports usaram para criar esse contrato, mas parece que ele é um contrato ilegal. E, enfim, aí saiu a informação de que esse contrato é absurdo, mas o Neymar não tem culpa. Pera aí. Para agora. Porque assim, realmente o Santos não pegou uma arma e falou: Neymar, aceita, vem jogar no Santos. Não fez, mas o Neymar, ele tem mais de 30 anos. Eu com 21 anos, eu com 18 anos, eu já conseguiria responder um contrato desse. Eu já conseguiria ter a minha cabeça e ver que algo é imoral. Eu já conseguiria ver. É uma bobagem minha, mas eu não... Tem momentos no ônibus que eu não sento no ônibus porque eu acho que eu não estou cansado para sentar no ônibus e deixar alguém sentar.
Eu não consigo sentar no ônibus e ter que levantar, né? E precisar levantar para uma velhinha sentar. Eu acho que o banco já deveria estar lá para ela. Então o Neymar ele não consegue falar assim, pô, já tenho não sei quantos trilhões. Eu não vou conseguir gastar toda a grana que eu tenho. O neto do neto da Mavi será rico, não vai conseguir gastar todo o dinheiro. Minha filha já terá as melhores escolas, já tem os meus negócios, já ganho muito dinheiro na Kings League, já ganho muito dinheiro na Arábia, no Barcelona, na França, no Santos. Para que eu vou querer mais um contrato absurdo desse? Para um time que não vou conseguir contribuir tanto em campo, no âmbito esportivo, porque eu sou um jogador de futebol. Não vou conseguir contribuir tanto. Ninguém joga de graça, ok. Mas Kaká, quando voltou para o São Paulo, ele voltou nessas condições? O São Paulo pagando absurdos. O Ronaldo Fenômeno voltou para o Corinthians ganhando esses absurdos, ou absurdos equivalentes na época. Adriano no Flamengo, no São Paulo, Romário no Flamengo, no Vasco, o Romário, o Riquelme no Boca, o Tevez jogou de graça no Boca. Pô, porque só o nosso ídolo tem que ganhar muito e não pode ser criticado sobre isso, né? Mas assim, ele merece receber, né? Não, ele não colocou a arma na cabeça do presidente do Santos para que o presidente do Santos oferecesse essa grana para ele também. Então o Santos tem que pagar. O Santos precisa pagar. Ele é de direito do Neymar receber esse dinheiro. Mas pô, né? O Santos não tem onde cair morto. O Santos não tem onde cair morto. E eu acho que ele precisava do Santos tanto quanto o Santos precisava dele. Tanto quanto o Santos precisava dele. Porque ele fez juras de amor para Flamengo. Ele falou que ele era palmeirense, mas enfim, ele não flertou com a ida pro Palmeiras, não. Com o Flamengo ele flertou sim. Ele falou que quase foi pro Fluminense no meio do ano, no Mundial, no ano passado. O pai dele falou assim, a gente sabia que ia ser difícil de jogar, se jogasse amém. Pô, então o Santos é um Ibis da vida, e o Neymar é o Pelé, que foi jogar lá no Ibis e faz o que quer. Não pode ser assim. O Santos não pode ser subserviente ao Neymar, e a torcida não pode deixar com que um ídolo apequene tanto assim o Santos. Eu sou santista não pelo Neymar. Eu me tornei santista na época do Robinho. Eu acho que também nem pelo Robinho. Eu sou santista pelo meu pai. O craque, o brabo assim, era o meu pai, que a gente assistia jogo quando tava legal, o Santos quando tava mal, o Santos. E essa conexão entre eu e meu pai que fez com que eu fosse santista. Então, tendo o Neymar, eu acho que assim, eu tenho uma forte admiração pelo Neymar, sim. Eu tenho uma forte admiração pelo Neymar. O camisa 7 de 2002, eu tinha uma forte admiração também por ele. Eu acho que eu gostava até mais dele do que o Neymar. Mas esse cara faleceu. Gosto muito do Neymar. É o meu ídolo. Pô, gosto muito dele. Eu parava pra assistir. Quando ele não tava mais no Santos, eu parava pra assistir Champions League, jogo do Barcelona e jogo do PSG. Comecei a assistir campeonato francês por causa dele. Gosto muito do Neymar. Ó, essa camisa aqui, ó. Essa camisa aqui é Neymar. Olha o Júnior aqui, ó. É Neymar. Gosto muito do Neymar. Mas, ó, isso aqui, ó. Isso aqui que tá na frente. Entendeu? Isso aqui que tá na frente. E, pô, ó, até essa coroinha aqui, ó. Até essa coroinha aqui é menor do que o símbolo. Porque isso aqui que é importante. É isso aqui que é importante. E
parece que toda essa geração que veio próxima a mim, antes e depois de mim, né, da minha geração, parece que é extremamente subserviente, extremamente devota ao Neymar, que parece que ele não é santista, ele é neymarista. Ele torce para o Neymar Futebol Clube. Assim como eu sou Curry da NBA, onde o Curry jogar eu vou gostar do Curry, ou o LeBron, porque eu gostava muito do Cleveland. Gostava muito do Cleveland. Aí o LeBron foi pro Lakers, agora eu sou Lakers. E o Curry sempre no Golden State Warriors. Agora eu gosto do Doncic, enfim. Mas eu também não acompanho tanto, vejo só a final lá, enfim, só vejo jogos chaves. Eu acompanhava mais de quando era a rivalidade LeBron e Curry, o Golden com muito jogador bom, enfim. Estou divagando. Voltando pro assunto, eu acho que a torcida do Santos tem que parar e analisar. Pô, o Neymar não tem culpa assim? Eu acho que tem um pouco também. Ele poderia colocar a mão na consciência e falar, pô, tô fodendo o Santos. Tô fodendo as contas do Santos. O Neymar se paga, o Neymar trouxe mais dinheiro pro Santos do que a dívida que o Santos tem com o Neymar. Ok, mas o presidente que tá lá é um merda. É um merda. Por quê? Por que será que só o Santos pagou pro Neymar o que o Neymar pediu, né? Só o Santos seria capaz de pagar isso que o Santos deve pro Neymar. Pô, no primeiro semestre do ano passado, o Neymar recebeu, entre aspas, né? Estava acordado de receber mais do que o Vinícius Júnior ganhou pelo Real Madrid. Como isso? Como isso? Então, com esse valor, o Santos não conseguiria montar um time melhor, tendo uma administração mais saudável. Eu acho que presidente é o maior culpado. E é um absurdo esse contrato ir para frente, acontecer. Só que o Neymar ele tem sua parcela de culpa também. E ele faz questão de apequenar o Santos, quando que ele falou, eu preciso fazer com que o Santos esteja lá em cima, que o Santos ganhe um título. O Santos gastou esse dinheiro e não figurou na primeira parte da tabela. O Santos não foi para a semifinal da Copa do Paulista. O Santos não passou do CRB na Copa do Brasil. O Neymar só jogou o segundo jogo, mas jogou o segundo jogo. E por que não jogou o primeiro e o segundo jogo completo? Porque ele tá bichado, porque ele tá machucado. Então ele não vale tudo isso. Porque a gente contratou um jogador e não um influencer. Gosto muito do Neymar. O melhor jogo que eu assisti indo no estádio foi Santos e Atlético Paranaense no Pacaembu, que ele acaba com o jogo. Cara, gosto muito, amo o Neymar. Cara, o Neymar já tive várias discussões pelo Neymar. O Neymar quando tava no Santos, quando tava no Barcelona, quando tava no PSG, o Neymar da seleção. Neymar é melhor que muitos jogadores que estão aí. Neymar é melhor que Vinícius Júnior, Rafinha, coloca todos esses aí no liquidificador, coloca Endrick, coloca Estevão, coloca todos no liquidificador que não dá o Neymar. Mas pô, olha aí como é que ele tá agora. Ele tá fodendo o Santos. Então é por isso que eu faço as minhas críticas aqui. Eu acho que a torcida tem que abrir um pouquinho o olho sobre isso, né? Porque parece que Neymar e ele tá recebendo muita grana. Não se sabe se vai para a Copa ou não. Parece que ele tá um pouco menos esperançoso de que vai, e já apareceu uma negociação com um flerte
do Cincinnati com o Neymar, né? O Cincinnati tem vontade, gostaria de contar com o Neymar, parece. Não tem nada formalizado ainda. E se o Neymar não for, parece que existe a possibilidade muito grande de ele sair do Santos. Sair do Santos, ó, tá, não vou pra Copa, ok, vou me aposentar ou vou lá pro Cincinnati. Eu acho que ele só tá no Santos porque ele quer ir pra Copa e é isso. Aí ele tá fazendo aquele vlog lá pra se aproximar da torcida, né? Mas enfim, gostaria de saber o que você acha sobre esse assunto. Manda aí, né, nos comentários. Se inscreva no canal, curta o vídeo. E vamos conversando aí sobre esse assunto, sobre esse absurdo desse contrato. Enfim.